tempo, a dor universal. Eu não tenho tempo para ensinar o meu filho a falar inglês. Sandy, me fala uma coisa. Investir num segundo idioma na primeira infância ainda da criança, isso vale a pena mesmo? Como que a gente entende esse nível de investimento? Ó, vou investir no meu pequeno na primeira infância. Vale a pena? Ah, mas com toda certeza. Primeiramente, é importante que a gente entende como funciona esse processo de aprendizado, de desenvolvimento da criança e por que, em específico, primeira infância. Bem, a primeira infância, ela é o período de maior explosão de aprendizagem que a criança traz consigo. Ela significa que a criança suga tudo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que a criança, quando ela está ali na idade pré-escolar, que é a primeira infância, ela vai até aí os seus 5 anos, né? A partir dos 6 anos a criança já entra em uma outra etapa de desenvolvimento. Então, aquela criança, ela modela tudo, ela está dentro de casa, ela está programada para explorar, para ter experiências que resultam no aprendizado, né? Ela aprende através do brincar, através dos estímulos que ela recebe. E a gente sabe que quanto mais cedo a gente começa a se identificar, a praticar, se familiarizar com o segundo idioma, obviamente que isso vai trazer reflexos a curto, médio e longo prazo, E né? sem sacrifício para a criança, né? Porque geralmente o que os pais pensam? Falam assim, quando ele fizer tantos anos, aí eu coloco ele na escola de inglês. E na verdade, então, por essa direção que você está nos dando aqui, não é bem assim. O desenvolvimento da criança, ele fica muito mais leve, eu acho que menos sacrificante, menos doloroso para a criança, já incluindo ela na primeira infância, num segundo idioma, no caso do inglês. Claro, você tem que imaginar o seguinte, a criança, ela nasceu, ela está ali. O processo cerebral dela, as conexões estão assim tão aceleradas. Por que a gente, por exemplo, mesmo depois de velho, tem memórias da Uhum. infância? Geralmente são aquelas primeiras memórias, as primeiras experiências marcantes que vão acompanhar a gente de forma mais permanente, mais duradoura. Então, isso é só a ponta do iceberg, né? Quanto mais você proporciona, explora e oferece estímulo para a criança, obviamente, mais funcionamento, mais potência cerebral ela vai desenvolver. E o inglês já tem vários estudos, né, que embasam isso. Trazer um segundo idioma enquanto a criança está aprendendo o português, ela vai aprender a gerenciar 2 idiomas, 2 significados, sem muitos questionamentos. Imagina, ela não precisa traduzir. Por quê? Sim. Como é que ela aprende o português, né? Ela vai ver a maçã, ela vai aprender que aquele objeto é maçã, mas também é Apple. Ela não precisa associar os 2 idiomas para entender, compreender o significado. Ela vai repetir, ela vai entrar na brincadeira. Isso reflete na vida adulta, né? É impressionante como a criança tem mais capacidade de pronunciar com perfeição, repetir sem dificuldade, e ela está criando uma primeira impressão do inglês. Você não vai correr o risco de lá na frente alguma aula chata, entre aspas, né? A gente sabe como é que pode ser isso. Às vezes, a primeira impressão sendo negativa, constrangedora ou difícil, a primeira reação pode ser a resistência. Ah, eu não gosto, não quero E aprender. aí vem os bloqueios, né? E aí vem os bloqueios que travam a gente lá na frente, né? Quando a gente mais precisa daí Sim. aprender um idioma depois de velho, né? Adulto já, com N milhões de responsabilidades, a gente vê que tá danoso, que o cérebro já não absorve mais da mesma maneira, né? Assim, legal você falar isso de bloqueio, porque é uma coisa que eu tenho particularmente, mas você entre os seus alunos, suas alunas, você tem algum caso que teve esse bloco, que tava resistente ali? Será que eu invisto agora ou só coloco quando ele fizer 10 anos, quando ele for para o fundamental, quando ele for para o... Você tem algum caso que você possa compartilhar com a gente? Ai, vários, né? Eu penso que agora, na época globalizada que a gente vive, não está mais tão difundida essa questão do bloqueio contra o investimento, ou de pensar na sua cabeça uma idade que você acha que vai ser a melhor
para ter o primeiro contato de inglês, né, do seu filho. Mas, na verdade, o que acontece? Eu tenho uma aluna especial, ela rompeu o ciclo, gente. Ela criou uma nova tradição familiar, porque ela não teve acesso quando era criança, ela ouviu durante a adolescência, durante a infância dela inteira, né? Não precisa aprender a falar inglês, né? Você mora aqui no Brasil e lá na frente na escola você vai ter isso no currículo, porque ela queria para Disney, né? Quando ela era criança. Isso ela ouviu na infância. Ela passou a vida inteira ouvindo isso. Você lembra a faixa etária dela? Ela disse que já desde que quando ela começou a ir para a escola, ela queria, ela sonhava, ela tinha as ideias, coisa de criança, assim, né? Eu digo que a criança se inspira muito fácil, né? Então ela botou aquilo na cabeça, mas os pais tinham outras prioridades, talvez também, né? Ninguém tá aqui para julgar. Ela tava com isso na mente dela e ela despertou para retomar e mudar esse ciclo da família dela quando ela teve a própria filha dela. Então, o que aconteceu? Ela lembrou, voltou na cabeça dela, disse, puxa vida, tá aprendendo agora, né? As primeiras palavras em português, tá fluindo, é risonha, gosta de falar, uma criança super animada, né? Curiosa. Eu quero que ela tenha o inglês, eu quero ver, eu vou mudar esse conceito, eu pago pra ver. E foi o que aconteceu. Ela se animou, ela voltou com essa ideia de ela também aprender as primeiras palavras juntos com a filha e as duas criaram um ritual mãe e filha no dia a dia que tá lindo de se ver. Nossa, que legal. Você falou uma coisa de quebrar ciclo, né? Porque tem famílias que ninguém fala inglês. Sim. E a gente leva isso como cultura. Porque no Brasil é comum isso, né? Assim, quer dizer, não é comum as famílias falarem inglês, mas existe, obviamente, uma demanda muito grande de pessoas que culturalmente falam. E no caso dessa sua aluna, ela quebrou o ciclo, a filhinha de 2 anos. Eu acredito que até uma memória afetiva, né? Eu queria aprender, eu queria ter. E aí ela pegou e entrou junto com a filhinha, foi isso? Foi, e é gratificante, porque essa impressão é no ritmo da pessoa. E ela fala que isso não tem preço. Esses momentos, a facilidade e a alegria que ela acompanha enquanto ela constrói a pedra fundamental do inglês da pequena, ela já disse assim, não, essa vai tirar de letra. A hora que essa entrar ali para a escola e tiver a primeira aula de inglês, eu não estou nem preocupada, né? Como é que vai ser essa aula, porque ela não vai depender disso. Ela tá ali autoconfiante, muito natural, muito apegada, canta as musiquinhas todas em inglês já. Quanto tempo faz que ela tá com você? Você lembra? Você acompanha suas alunas? Sim, essa evolução, com né? certeza. Certo. Quanto tempo ela entrou quando a filhinha tinha 2 anos? Como é o nome dela? É Maria Eduarda. Maria Eduarda. Ela entrou com a filha 2 anos. Isso. E agora, hoje ela tá com quantos anos? Agora já tá com 3 aninhos. 3 anos. 3 aninhos, 1 mês, algo nesse sentido. E ela já chegou falando um pouquinho de português, as primeiras palavrinhas, 2 anos, né? Sim. E como que ela tá hoje? Tem alguma lembrança aí do desenvolvimento dela? O que ela já... Toda criança é única, né? Eu digo que tudo é muito proporcional quando a gente começa a estimular um talento. Sim. Ou investir no potencial, né, dos nossos filhos, né, como um todo. Então, o que eu posso dizer? Ela desenvolveu uma afeição, assim, um afeto muito grande pelas músicas e pelos desenhos. A gente está na era das telas, né? Ela hoje já opta, ela quer saber como é que o personagem preferido dela fala em inglês, que é a língua original dele. Ela compara, ela tá super esperta, ela tá seguindo com vocabulário, assim, básico, bem bacana. Pra gente ir agora, ó, gente, eu fico muito curioso com isso. Como que as mães relatam pra você? Olha, a minha filhinha já tá falando tal palavra, já tá falando não sei o quê. Quando ela vai dormir, como que funciona isso? Como que você recebe? Como que as mães falam isso pra você? Por exemplo, no caso da Maria Eduarda, o que ela já relatou? O que ela já testemunhou pra você? Como que é o nome da filhinha dela? É Clara. Clara. Quais palavrinhas a Clara já tá falando com 3 anos? Ela começou com o palavreado, assim, as palavras básicas, né? Ela foi acompanhando praticamente o vocabulário do português dela, né? Sim. Ela foi introduzindo, claro, a gente sempre tem que cuidar com o equilíbrio. Quando se trata de bilinguismo, um idioma não deve ser mais valorizado do que o outro, né? Sim, um equilíbrio, né? É um equilíbrio, né? E a língua mãe mais demandada continua sendo o português. E a Maria Eduarda estava com isso, assim, no começo muito empolgada, já queria, tipo assim, da noite pro dia, não falar mais português, era só inglês. Deu, assim, um boom de empolgação, né? Porque realmente a criancinha dela ali, ela disparou. A Clarinha, ela aprendeu primeiro todas as cores, daí já começou a contar. E ali ela foi focando no vocabulário das musiquinhas que elas foram trazendo para a rotina, né?
né? Quando sai para ir fazer compras, ela já ajuda E ela vai apontar, falando mesmo vai inglês. falando, vai falando. Na hora do banho, na hora de comer, na hora de ir no supermercado. Ela é exibida, ela aponta, assim, às vezes até me mandam trechos, assim, Olha né? que legal. Manda vídeo pra você? Manda vídeo. E é um brilho no olhar, Que porque legal. isso é uma realização da mãe. Muito, porque Ela eu não imagino. está terceirizando, ela não está deixando por acaso, ela não está arriscando, né? Poxa, como é que vai ser? Gente, se você for olhar como o inglês está cada vez apertando, invadindo mais o nosso dia a dia, Sim. eu não sei se vocês, se a gente ainda repara muito nisso, mas é download de playlist, Live. é live, Online. é coach, é online. Gente, o inglês está mais presente do que a gente imagina. do que a gente E da mesma forma que naturalizou com a gente, eu acredito que é muito mais potencializado em uma criança. Porque imagina a Clarinha, 3 anos, num supermercado, a coisa mais fofa do mundo, apontando e escolhendo as coisas. Que lindo, que lindo. E Nossa. sabe o que é o mais legal? Que ela pede. Como é que é isso no inglês? Ela despertou esse interesse nela. E a criança, ela dispara com aquilo, né? Gente, que fantástico. Então, existem jeitos, né? Não tem necessidade de ter pressão. É para ser algo agradável, prazeroso, algo para você. Para as duas, né? Exato, tanto para a mamãe ou para a família. Porque pensa, como para a criança. Você precisa do idioma, às vezes, para carreira ou para outras finalidades, e na hora da pressa não é assim que se aprende, não é na pressão, né? Você chega lá, agora pintou uma oportunidade de ser transferida, eu não sei para onde, era meu sonho, mas, meu Deus, eu preciso aprender inglês 6 meses. Nossa, nível intermediário, aí chega uma missão impossível para você, né? Uma pessoa que nunca teve contato na infância, na escola, infelizmente, nem todas as escolas conseguem ter uma estrutura para que o aluno saia com conhecimento mediano, bacana, né? E nesse caso você anula isso. A criança vai autoconfiante, ela vai com e se torna natural, né? Se torna natural. Natural, isso tanto para a família, para o familiar que tá ali convivendo, para a mamãe, para o papai, para o irmão mais velho, para a irmãzinha mais velha, para a vovó que tá ali com a criança, então fica natural, vira realmente um lar bilíngue, né? Um lar bilíngue onde as coisas ficam naturais. Agora vamos fazer um resuminho então sobre se vale a pena investir ou não. Você já provou aqui para mim por A mais B. Primeiro, é a melhor fase de aprendizado da criança. Ali ela é a esponjinha mesmo, ela aprende com toda a facilidade. Segundo, isso gera um benefício de curto, médio e longo prazo, porque isso lá na frente vai se reverter em um adulto mais desenvolvido na questão do inglês. E terceiro, que eu achei muito legal, foi esse seu caso que você passou sobre a crença da Maria Eduarda, que veio de uma cultura onde não se ensinava desde criança, e com a vinda da filhinha, da Clarinha, com 2 anos, a criança começou a falar, ela despertou. Olha, por que não? Então, bom, para mim ficou muito claro essa questão do como é bom, quanto é benéfico esse investimento na primeira infância ali das crianças. Muito legal isso. Gostou desse conteúdo? Siga nossa página para assistir mais conteúdos como esse.